Olá, boa noite a todos. Estamos aí iniciando mais uma live. Eu vou compartilhar aqui a tela com a Fabiana, que é quem vai fazer a live conosco. Então peço para vocês um instantinho só para eu poder localizá-la. Já estou chamando ela aqui. Vamos ver se ela me aceita lá. Aí, acho que agora ela entrou. Logo ela vai dividir a tela comigo. Vamos ver. Só um minutinho. Vamos lá. Deixa eu tentar fazer o convitinho. Ela tem que me aceitar ali, deixa eu só explicar para ela. Vamos lá, deixa eu mandar de volta. Vamos ver o que está acontecendo. Aí, agora sim. Oi, Fabi. Boa Oi, noite. boa Tudo bem? noite, tudo bem? A gente está aprendendo ainda a lidar, né, com essas plataformas online, essa nova forma aí de atendimento e de live. Então, vamos pegando jeitinho com o tempo, né? É verdade, é verdade. Então, tá bom. Bom, eu vou introduzir um pouquinho, tá, a nossa live. Eu quero explicar um pouquinho para todos que estão aí conosco, né, já dando uma boa noite para todos que já estão na sala, falando um pouquinho sobre a iniciativa do projeto de saúde mental antes. Então, o que que é o projeto de saúde mental? O projeto de saúde mental foi uma iniciativa da Caixa de Assistência da OAB, tá? A diretoria da Caixa de Assistência, a própria diretoria da OAB, né? Numa conversa sem muitas pretensões, né, sobre uma preocupação com a saúde mental dos advogados, né? Então, em 2019, no início do ano, lá em janeiro, quando existia uma preocupação lá com o janeiro branco, né, que era o cuidado com a depressão, houve uma ideia de fazer um trabalho para que a saúde mental fosse tratada de uma forma mais aberta dentro da advocacia, dentro, né, da profissão do advogado e do que acontece na dinâmica da profissão em si, né? E aí a gente começou a ter algumas ideias de palestras, né, de como levar assuntos sobre a saúde mental para a OAB, para os advogados terem acessos, e aí a gente foi montando o esqueleto do projeto de saúde mental. E o esqueleto hoje funciona mais ou menos da seguinte forma, né? Nós temos, antes da pandemia, tínhamos, né, uma vez por mês, uma palestra com algum profissional da área de saúde mental que ia até a OAB, né, ou até o edifício Maringá, fazer uma fala, uma palestra sobre algum tema atual, né, que envolvesse. Porém, a gente sentiu que não bastava só levar uma palestra, né? Porque a palestra levantava uma demanda de questionamentos e de dúvidas e de necessidade de dar continuidade àquele assunto, né? Então, nós pensamos, vamos fazer uma palestra, mas vamos dar uma continuidade a isso. Como? Vamos levar o atendimento da psicologia junto, né? Para que a pessoa que, de repente, despertou um interesse por algum tema possa continuar trabalhando isso em um atendimento, de repente, com a psicologia. E aí a gente fez uma parceria junto com os psicólogos que fazem parte do projeto, né, para oferecer atendimentos de psicologia para as pessoas, os advogados, né, e também os dependentes estatutários, né, de uma forma mais acessível, mais fácil, menos burocrática, né. E isso começou a dar muito certo, né, a gente viu assim que existe uma demanda de interesse muito grande sobre a saúde mental, né, os advogados gostam do assunto, se preocupam, precisam, né? Então, assim, teve um feedback muito bacana, né? As próprias procuras pelas sessões com a terapia, com a psicologia, tiveram uma adesão muito legal, muito interessante, tá? Então, é uma ideia com uma proposta
genuína de ajudar as pessoas a ficarem melhor com essa questão chamada saúde mental, que sofre tanto preconceito ainda, né? Que ainda tem um grande obstáculo, né? Para chegar até um entendimento de que isso é algo importante para todos nós, mas que já teve um desenvolvimento enorme, uma procura enorme, uma adesão muito legal. Então a gente vê que tem bastante perspectiva de ser uma ideia que vai continuar dando certo e está dando muito certo, né? E aí a gente conta com pessoas como a Fábio, né? Para estarem aí se disponibilizando para trazer um pouco da experiência, né? Ou muito da sua experiência com o trabalho da psicologia, com o trabalho da saúde mental, né? E dentro de um mês que teoricamente é o mês da criança, né? Que a gente, né, comemora aí o Dia das Crianças, pensamos por que não falar um pouquinho sobre isso, né? A psicologia e a criança, a psicologia infantil, afinal de contas, temos muitos pais que estão aqui conosco, né? E que, em especial, esse ano, estão passando por uma situação muito delicada, que é como lidar com um isolamento social, com uma mudança na forma da educação, com uma mudança na forma dos hábitos de vida, uma convivência muito mais acentuada, né, de estar muito mais tempo junto com esses filhos em casa e não adoecer com isso, né, e lidar de uma forma mais fácil, não sei nem se é essa expressão, né, mas lidar de uma forma mais saudável com toda essa situação da pandemia, na medida do possível, né? Então, a Fabiana, né, ela tem um trabalho aí, acho que vai muito bem, né, vai cair muito bem com esse assunto, porque ela é psicóloga, neuropsicóloga, terapeuta familiar e educadora parental, tem uma formação muito bacana, né, teve experiências no exterior, né, então ela tem muito para agregar e trabalha já com crianças há um bom tempo, né, com pais há um bom tempo, então a gente vai ouvir um pouquinho aí o que ela tem para falar para nós. Quero deixar aberto, tá, para as perguntas, vocês vão mandando ali. Eu e a Fábio vamos acompanhando as perguntas, eu vou anotando aqui também. A Fábio também pode ir, conforme você acha que deve, né, interrompendo, respondendo, deixar tudo para o final. Aí vai de acordo com como você acha melhor e a gente vai conversando aí. Então, passo a palavra para você. Pan, eu queria agradecer o convite, que realmente é um tema muito importante, tanto falar para os pais quanto falar das crianças em relação a esse tempo de pandemia. Parabéns pelo trabalho, né? Por esse trabalho de saúde mental, acho que é bem importante mesmo, enquanto nesse tempo de pandemia a gente viu que é necessário. Então, eu vou começar falando um pouco até disso. Primeiro, dos pais. Então, o que eu tenho acompanhado nesses 8 meses de pandemia, o que eu tenho visto em artigo científico e tudo mais é assim. Primeiro, a gente cuida dos pais e depois cuida das crianças. Porque as crianças hoje estão no reflexo de muito como estão esses pais. Então, tem falado de parentalidade consciente, tem falado que a saúde mental hoje é o segundo vírus, então o efeito secundário do Covid está todo mundo adoecendo. Então, os pais ansiosos, depressivos, houve perda de emprego, preocupação financeira, depressão, e as crianças e todo mundo no Big Brother que virou a casa. Então, as crianças estão vivenciando tudo isso. Eu falo que as crianças hoje, tem estudos já no Canadá, nos Estados Unidos, falando que o nível de estresse que essas crianças estão passando hoje equivale a um pós-guerra. Por quê? Porque o nível de estresse que tem aumento de cortisol, que tem aumento de adrenalina, que vai ocasionar ao longo do tempo, né, esse estresse, mudança de arquitetura cerebral. Então, essas crianças estão passando por isso. Além disso, vivendo uma realidade que eu digo paralela. Então, eles foram tirados de um dia para a noite da escola, do convívio com os amigos, do convívio com os avós. Então, aquela rede de apoio de educação acabou exaurindo. Existe muito questionamento assim, como vão ser as crianças pós-Covid e como vão ser os pais pós-Covid?
Uhum. Houveram ganhos? Houveram. Então, o fato dos pais estarem em casa, as crianças nunca conviveram tanto com os pais. E eles tiveram que se adequar. Então, se adequar ao ambiente, se adequar ao trabalho do pai que passou a ser dentro de casa. Os pais relatam que têm trabalhado muito, muito mais, porque não tem Sim. hora para acabar. Uhum. E as crianças, então, como que elas estão percebendo tudo isso? Além do nível de estresse, e isso vai acarretar alteração de sono, irritabilidade, problemas de alimentação, então, ou comendo demais ou comendo de menos, a própria ansiedade, passar a roer unha, encoprese, nurese. Então, os sintomas são diversos em relação ao que eles estão vivendo. E quando Sabe, eu... deixa eu fazer uma intervenção rapidinho. Claro. Para nós é muito comum esse linguajar, né? Mas fala um pouquinho, explica um pouquinho o que, que é a enurese, a ecoprese, porque talvez os pais não tenham tanto conhecimento e estejam passando por isso também, acho que é válido, só para a Tá. gente localizar. A encoprese é quando a criança passa a não evacuar mais com tanta frequência. Então, ela passa a segurar o cocô. Então, a criança que teria que evacuar todos os dias, ou um a cada 2 dias, ela passa a evacuar uma vez na semana. E a enurese é quando ela começa a ter escapes de xixi. Então, ela passa a fazer xixi na cama, coisa que ela não fazia mais, tem escapes de xixi de dia. Então, há uma alteração do comportamento habitual da criança. A criança passa a ficar mais triste. Estão falando, assim, nas pesquisas também, mostrando que as crianças passaram a criar uma dependência maior dos pais. Por quê? Porque como eles estão lá direto, ela passa a ter medo desse desconhecido, que é o coronavírus, por mais que se saiba hoje, tem que lavar a mão, usar máscara, toda aquela burocracia em relação à higiene, é algo que nem os meus pais, que são minha representação de ser seguro, estão conseguindo saber administrar isso. Sim. Então, é um medo generalizado que acaba interferindo para a criança. Então, eles têm ficado muito mais dependentes dos pais. Vejo que agora, né, com a bandeira verde, que os pais têm voltado a trabalhar, as crianças têm tido ataque, crises de ansiedade muito maiores, porque, assim, uma preocupação de ligar para o pai várias vezes, de querer saber onde o pai está. Então, esses são sintomas bem naturais dessa dependência que se criou com os pais. Sim. Então, eu digo filhos cansados e pais estressados. É um conjunto, não tem como falar só da criança se não falar desses pais. Sim. Então, eu tenho conversado muito no consultório, orientado assim. Primeiro, vamos olhar para os pais. Pedir um pouco, assim, de que tenha paciência. Porque não, se a gente pedir, olha, vou falar aqui várias estratégias para os pais lidarem com as crianças. Mas eles têm que estar bem para poder fazer isso. Sim. Senão a criança vai sentir que essa conexão não é verdadeira e vai acabar não surgindo o efeito necessário. Sim. Então, por exemplo, o trabalho que vocês fazem é assim, de olhar para esses pais, de cuidar, buscar psicoterapia, buscar meditação, exercício físico, sair para respirar, poder dentro, assim, quem está na casa hoje que pode ser essa rede de apoio? A esposa, então você assume agora que eu tô cansado. Então quando fala de uma mudança dessa família e que hoje há uma releitura de como vai se estabelecer essa família, também no Canadá, nos Estados Unidos, o pai passou a ser muito mais presente. O que já acontecia na Europa. Na Europa, o pai faz parte de dar banho, de tudo isso. Aqui no Brasil, como é que eles estão sentindo? O pai tem aprendido agora a dividir as tarefas, porque os dois trabalham, então alguém tem que dar banho, alguém tem que fazer a janta. Isso está muito legal. Esse é o ganho que a pandemia vai deixar. Sim. Então, os pais têm trazido. Nossa, eu descobri momentos com meus filhos único, que eu não podia vivenciar. Então, essa é a parte boa. Então, voltando assim um pouco como a criança sente essa conexão,
ela sente assim, além dessas alterações comportamentais que ela vai apresentar, então quando a mãe diz assim, como que eu sei que ela está em sofrimento? Ela está diferente. É uma criança que não gritava e passou a gritar, é uma pessoa, é uma criança que era muito feliz e agora está mais quieto, e isso por um longo período de tempo, então não vale um dia ou outro. As crianças, então, hoje, o medo de sair de casa, como lidar? A comunicação é muito importante. A Sociedade Brasileira de Pediatria, ela fez quase um manual para ajudar os pais nesse sentido e ela faz lá algumas orientações. Dentro dessas orientações, o que a gente já dizia é trabalhar a comunicação, de sentar ali no todo dia. Então, além de estabelecer a rotina, vamos por partes, né? Estabelecer a rotina. A casa precisa ter uma rotina. Ninguém está de férias. Agora a gente está acabando o ano. Vejo também os pais mais estressados, as crianças mais estressadas, ninguém aguentando a aula online. Porém, assim, acordar cedo, dormir no horário correto, ter horário de almoço, ter horário de janta. Mesmo famílias que foram fazer toda essa questão online na praia, e que daí ritmo de praia é outro, não interessa, a casa precisa ter uma rotina. Então, manter a rotina é importante para a organização da criança. A organização, assim, então agora de manhã é o horário, acorda, toma café, vai fazer a aula IAD, hora de tarefa, hora do jogo online, hora do ócio criativo, hora de não fazer nada. Se não tem hoje ajudante do lar, dividir também essas tarefas com a criança de acordo com a idade. Então, a criança pode ajudar, sim, a arrumar a cama, organizar o quarto, ajudar a lavar uma louça. E ela vai se sentir importante, além do que ela vai estar aprendendo. É importante por quê? Porque ela está vendo que existe uma comunidade dentro dessa casa e que ela faz parte dessa comunidade. Perfeito. Além disso, ela vai estar ali ajudando a mãe a cozinhar, ela vai estar com os pais no momento diferente. Por quê? Porque assim, outro momento que eu digo, que é a hora da família, que é a hora da refeição, desde o café da manhã, do almoço, do jantar, do lanche da tarde, é um horário que tem que ser leve. O que os pais geralmente fazem é assim: hora do almoço, tem que fazer tarefa. Você já fez isso? Você já fez aquilo? Então, acaba que a criança, isso interfere até nessa questão alimentar, da criança comer mais ou comer menos. Então, vocês podem brigar em todos os outros momentos ou fazer as cobranças, mas a hora da refeição é um horário que vamos deixar isso leve, vamos deixar isso gostoso, vamos conversar de qualquer outra coisa. Não vamos falar do trabalho, nem do que você tinha que fazer na escola, o que você não fez. Então, essa comunicação, de uma forma leve, pode acontecer nesses momentos. Voltando, então, assim, da criança sentir pertencente. Hoje, eu sinto que eles estão sentindo, eles estão recebendo um peso. Um peso por quê? Porque os pais querem sair para trabalhar, a escola não voltou, e o que eu vou fazer com eles? Então, aonde entra o nível de estresse dos pais. Aí a paciência já acabou. Essa semana eu atendi no consultório uma mãe super paciente, querida, amada, que disse: Fábio, ele estava fazendo uma continha de matemática, eu perdi a paciência com ele, dei um tapa na cara, na frente da turma inteira. E assim, não é ela. Essa não é essa mãe. Então, o que mostra? Assim, depois daquela, ai meu Deus, a culpa, o que eu devia ter feito? Eu falei, vamos tirar a culpa e olhar. Você não está bem com tudo isso. Você estava no nível de estresse, a culpa não era da continha de matemática. Então, a criança não tem culpa. Ela está reagindo a esse ambiente. Então, se o ambiente estiver tóxico, que a OMS até priorizou em tempos de saúde de pandemia, colocar a importância da saúde mental. E trabalhou com os planos de saúde, com todas as redes, assim, para flexibilizar esse atendimento psicológico para os pais. Porque eles entendem também de que se os pais estiverem bem, que eu digo é o cerne da árvore, os filhos vão estar. Então, sim, quando eu olho para a criança, além da organização, além da rotina, dessa criança, agora a criança já era grudada,
Eu ia no banheiro, ela ia junto, eu ia cozinhar, ela ia junto. Ela não quer mais ficar na casa dos avós, ela não quer mais descer para o parque. Então, acho que é importante falar sobre o coronavírus. Eles viram, aí muitos pais dizem assim, mas a gente já conversou várias vezes. Conversou como? Ele escutou alguém dizendo, falando que era um bicho muito feio, dizendo que ela era algo muito ruim. Então, a gente precisa passar para as crianças segurança. Tem um livro que é disponibilizado pela Souza Cruz, Fiocruz, do Rio de Janeiro, que chama dos pequenos cientistas, que chama Coronavírus. É um livro bem didático, que os pais podem sentar, é gratuito, podem baixar e conversar com os pais, desculpa, com as crianças, e conversar e falar, olha, como previne, uma hora isso vai acabar, tem cientistas estudando para uma vacina, então eles precisam passar essa segurança e dizer, lavar a mão, usar máscara, álcool em gel, até porque tem algumas escolas que já estão voltando para esses momentos de convívio social, e isso tem sido muito importante. Eu tenho visto assim as crianças dormindo de uniforme para ir para a escola. Quando vai, ficam maravilhados. Sentem saudades do cheiro da escola. Então, são momentos que as escolas que proporcionam, muitas vezes os pais me perguntam, é certo ou errado? Eu falo, vai muito do contexto de cada família. Porque a partir do momento que se você desce um elevador, você pode pegar o coronavírus, se a família está correndo esse risco e ela se dispõe, ok. Mas eu vejo que para a criança, para a saúde mental dela, isso está muito importante. Ela volta muito feliz. Então, voltando lá para os passos, né? Para as questões do que a gente poderia fazer. Então, como eu havia dito, os hábitos de higiene, essa coisa da comunicação, então de poder trazer os sentimentos. Por exemplo, falar para a criança, olha, eu tô meio nervoso hoje, meio estressado, queria te pedir desculpa, como foi o caso dessa mãe. Eu falei, peço desculpa, falo, olha, não é com você, sou eu não tô bem, não é a tua continha. Isso traz uma segurança para a criança. E ela vai fazer, e foi lindo o desfecho disso, porque ele acolheu, o filho acolheu a mãe, abraçou e disse, mãe, então vamos se ajudar junto. E ele tem 7 anos. Porque ele, assim, pedir desculpa, porque os pais acabam, então, gritando. Tem pais que não batiam, estão batendo. Pais que o castigo falam, como é que eu vou deixar de castigo dentro de casa? Então deixa de castigo sem o eletrônico, deixa de castigo, enfim, milhares. E o castigo do eletrônico tá difícil porque hoje a tecnologia passou do que a gente mais trabalhava contra passou a ser a favor. Então, todo o tempo, claro, você deixar 24 horas no videogame, na rede social, é ruim. Mas ele é um grande aliado, porque é através do jogo, é através da rede social, que também as crianças vão estar se conectando com os amigos. Então, a gente tem que rever. Eu acho que dentro daquela organização que pode ser feito através de um calendário, pode ser feito através de formato de pizza, dividindo cada horário. Então, agora é o momento de brincar, agora é o momento de estudar, agora é a hora do jogo. Outra coisa legal que eu tenho visto é que os pais perguntam assim, como trabalhar? Tem famílias que os pais conseguem, assim, a mãe fica de dia, meio período de trabalho, outro meio, ou à noite, então tem se dividido. Quando isso não é possível, então eu falo, dentro dessa divisão, cada um está ocupado. O pai trabalhando, a mãe trabalhando, as crianças em aula. Não, agora é uma reunião muito séria. Bom, então agora eu vou liberar o videogame, porque a gente sabe que eles ficam lá quietinhos. E daí eu vou poder trabalhar com mais tranquilidade. E aqueles tal dos combinados, né? Olha, a gente precisa desse momento de silêncio, porque agora o papai está numa reunião, a mamãe está numa reunião. Então, sempre abrir isso para a criança. A criança, neste período da pandemia,
Até eu fiz um vídeo falando disso, falando até da nossa live, e falou assim, você tem uma visão romântica. Eu falei, não é uma visão romântica. A criança está aprendendo a lidar com frustração, está aprendendo a lidar com saber esperar, ela está aprendendo a se comunicar. Então, tem um lado, a gente não pode olhar só para o lado negativo, há ganhos que estão sendo forçado, na verdade, né? Elas estão tendo que aprender isso na marra. Então, voltando assim também para a rotina de sono, é muito importante. Na alimentação, pode ser feito até o treino de mindfulness, que é aquela estratégia de vamos comer devagar, prestar atenção no que a gente está ingerindo, aquela coisa da atenção plena mesmo, de que eu preciso prestar atenção no que eu estou fazendo, porque eu vejo que por mais que a rotina de fora, externa, saiu, a rotina dentro de casa tá tão loucura que as pessoas, eu que fiquei também um tempo em casa, às vezes a gente acabou o dia e não fiz nada. Esse é o sentimento. Porque a gente não trouxe a loucura para dentro de casa. Aquela agitação, porque os compromissos continuaram, só deixaram de ser externo. Então, a gente precisa trazer essa paz para dentro de casa. E que começa, então, com a gente, com os pais, conosco, para passar isso para a criança. Se eu perceber que eu estou muito agitada, eu paro, respiro e começo de novo. Então, na forma de intervir com a criança, na forma de trabalhar, ter esses momentos agora também, ir para o parque, tomar sol, ar livre, atividade física, que é também uma recomendação da Sociedade de Pediatria, pelo menos 2 vezes ao dia. Também 10 minutos, pelo menos. Então, se pode descer para a quadra, se pode passear com o cachorro, em casa. Eu sei que as escolas também estão passando atividades físicas, mesmo que seja online. Então, assim, olhar para a criança. O que ela precisa? Que é igual uma planta. A gente precisa aguar, a gente precisa levar para o sol, a gente precisa ter paciência, olhar para aquela plantinha crescendo e falar, calma, vai estar tudo certo. E ter uma autocompaixão com si, os pais, de entender assim, não é culpa. Agora a gente não quer culpa, a gente quer colo. E desse colo a gente vai errar, a gente algumas vezes vai acertar e tá tudo bem, tá dentro do processo. A criança também, enquanto os pais estão sabendo que não temos recurso para isso e que estamos construindo pontes e uma comunicação diferente e uma forma de olhar para isso diferente. O que Sabe, deixa eu só te fazer uma intervençãozinha aqui. Temos alguns comentários, eu não sei se você quer deixar para o final, ou posso já ir lançando aqui algumas? Posso? Tá. Então, tiveram alguns comentários ali que eu acho que vale a pena eu jogar aí no ar para você trabalhar em cima deles, tá? Teve um comentário que fala assim, fala o nome da criança, né, e escreve assim, agora ele só grita em casa, tá? Essa é uma primeira, me parece uma queixa, né? Uma pergunta, pode acontecer de o retorno às aulas causar temor às crianças em razão do medo do contato com outras crianças? E um comentário agora aqui também da Beatriz falando assim, sempre passo um tempo com eles, mesmo que estejam jogando ou vendo série. Me mostro disponível para eles, mesmo que seja para ficar participando do que eles estejam fazendo. Então, são essas demandas. Eu tenho várias perguntas minhas, mas as minhas eu vou ver só se sobrar tempo. Tá. Beatriz, perfeito, é isso mesmo. Assistir série, ótimo. Sentar do lado e ver a criança jogar, ótimo. Ela quer presença, mas presença com qualidade. Isso não deixou de acontecer no período de pandemia. Então, os pais acham que eles estão, só porque eles estão 24 horas junto, eles estão dando essa qualidade. Não, eles não estão dando, eles estão cobrando demais. Então, assistir, ver série, perfeito, fazer a refeição, jogar. Eu tô assistindo videogame, tá, mas eu quero estar do teu lado. Esses dias eu escutei de um pai, de um menino adulto também, o menino tem 17, ele só joga, estuda na federal, tá sem aula. E o pai falou assim, eu vou sentar aqui do teu lado, porque eu quero sentir o teu cheiro.
E ele disse, nossa, eu fiquei tão emocionado porque meu pai disse que queria sentir o meu cheiro. Ele falou, você só joga. Então, a criança, o adolescente, né, o jovem adulto está precisando disso. Em relação à criança que grita, a criança, eu digo que a criança grita por alguns motivos. Ou ela grita porque ela quer ser escutada, que é uma forma de chamar a atenção. Ou ela grita porque ela está repetindo que os pais gritam. Então, essa é uma outra coisa que acontece. O terceiro é porque ela está num descontrole mesmo. Então, quem grita que quer ser ouvido? Ela quer ser ouvido de que forma? Será que ela não está conseguindo a atenção dos pais? Será que é porque ela está estressada com a pandemia? Será que de alguma forma os pais alteraram a voz com ela? Então, como vocês podem trabalhar a questão do grito? É se gritar, diminuir, não gritar mais. Então, falar baixo, vai ter bronca, mas evitar o grito sempre, porque daí quando a criança grita, você pode até pontuar para ela. Eu tô gritando com você? Não, ó, como eu tô falando baixinho. Então, quando você tiver, mesmo se estiver brava, vamos falar baixinho, vamos conversar num tom que eu consigo escutar. Se for um pedido de ajuda, eu vou olhar para ela, não porque ela tá. É que eu penso que toda vez que a criança faz um comportamento ruim, ela tá querendo atenção e ela tá querendo que você olhe para alguma coisa para ela. Então, eu vou olhar. Será que hoje eu dei menos atenção? Será que hoje ela teve alguma situação na escola, né, do IAD da aula que ela não deu bem? Então eu daria uma atenção e diria para ela acolher e dizer o que está acontecendo? Me conta porque você está nervosa. Isso várias vezes. A criança vai chorar, ela vai externalizar o que está fazendo ela gritar e dizer, nessa casa eu não grito. Eu também não quero, não vamos ter gritos nessa casa. Colocar como uma regra geral. E a terceira pergunta eu esqueci. Era do retorno às aulas. Se pode causar o medo, né, Pode. das crianças pelo contato com outras crianças. Pode. Que entra naquela cartilha que a Fiocruz fez e que fala muito assim, a criança está desenvolvendo toque, ela está desenvolvendo um medo gigantesco, então ela tem medo de voltar para a aula e de pegar o coronavírus. Aí eu volto. Se a gente fizer as orientações básicas, lavar a mão, ela é criança, ela vai esquecer. Pode ser que sim. Aí entra do contexto da família. Mas os pais, como vai ser um novo retorno, uma nova adaptação escolar, como houve quando ela era pequena. Isso em qualquer idade. Então, lembrar, eu tenho que passar segurança. Eu tenho que mostrar para ela que se ela ficar doente, eu posso ficar doente porque eu vou no mercado também. Eu posso ficar doente porque eu tive contato com um amigo numa reunião. Então, a culpa não vai ser dela. Então, mostra a segurança e diz, tá tudo bem. Se você fizer isso tudo certinho, vai ficar tudo bem. Os pais precisam voltar para essa segurança. Por isso que eles estão nessa saúde mental, as crianças tá tão difícil. Porque para eles, os pais estão inseguros, o mundo está inseguro e eles também estão. Então, Sim. eles estão à ponta do fio. Se a gente mostrar que vai ficar tudo bem, eles vão acreditar nisso. Sim. Então, a gente tem que olhar um pouco para a gente. Em relação também ao horário de trabalho, né? Os pais têm falado como, já voltando e trazendo, mostrando para os avós, porque o medo acaba não sendo só de voltar para a escola. Eu vejo muitas crianças com medo de ir na casa dos avós. Por quê? Porque eles têm medo de passar a doença para os avós. Sim. Eu tive uma criança que ela pegou de um tio, mas ela era assintomática, e ela foi para casa do avô. E o tio não foi, e ela passou. Então, assim, é muito difícil você trabalhar com uma criança, né, que os avós foram hospitalizados, e ela se sentir culpada. Ah, foi eu que fiz, foi eu que não... Digo, não foi você, né? É isso, é mostrar de que pode pegar de qualquer forma e de que não precisa se responsabilizar para não ter culpa. Eu acho que fica muito procurando culpado e nesse momento a gente tem que pensar,
não é os pais culpados, não é a criança culpada, você tomou todas as medidas, mas pode acontecer de qualquer jeito, de entrar no elevador. Então, as crianças precisam estar seguras, tá tendo um lugar dentro da casa de poder falar do que elas sentem, de poder falar os seus sentimentos. E até essa mãe que falou do gritar. O gritar, o espernear, o bater, o chutar. O que ela está sinalizando? Se não era um comportamento que ela faz, é uma descarga. É uma descarga emocional. Então, a gente tem que olhar e falar, calma, ela está precisando mais de mim. Se as famílias promoverem momentos que eu chamo de reunião familiar e falo que mesmo na pandemia, fora da pandemia mais ainda, filho tem que colocar na agenda, a gente tem que separar um momento do dia ou um momento da semana para ter um momento lúdico, de todo mundo ver série, de todo mundo assistir um filme, de comer pipoca, de se jogar no chão, de deixar o celular de lado e de poder olhar para essa criança e de conversar. Vamos lá, vamos falar o que cada um está sentindo? Eu vou falar. Queria escutar de você. Que a inteligência emocional dos pais, quando a gente fala tanto de inteligência emocional das crianças, a gente esquece que os pais não fomos educados para ter inteligência emocional. Não era permitido a gente falar que estava bravo, que estava com raiva. A gente era podado. Então, a gente quer ensinar as crianças algo que a gente não tem repertório para poder fazer. Então, ensinar essas crianças de que elas podem falar, está sendo muito bonito os pais dizendo assim, eu não sei ensinar ele porque eu não sei fazer. Deixa para a esposa. Geralmente eles passam para as mães, assim, não, ela é mais coração, ela sabe falar. Não, é os dois, é o pai e a mãe. Eu dizer, eu tô triste, eu tô com medo. Como vai ser? Então, por isso que o livro tem vários vídeos. Eu vi que tem vários psicólogos que fizeram vídeos sobre o coronavírus, musiquinha. Traz para o concreto o que é isso. Então, a criança vai se sentindo mais pertencente a um assunto que ela não sabe. E isso vai fazendo ela se tornar mais fortalecida para poder sair de casa. Porque tem pais, Carlinhos, isso mesmo, a criança aprende pelo exemplo. Tanto o exemplo bom quanto o exemplo ruim. Então, se os pais estiverem irritados e nervosos, ela vai fazer espelho disso. Se os pais falarem do que sente, se os pais expressarem que estão bem ou que não estão bem, ela vai ter esse aprendizagem. E daí para ela vai fazer sentido, porque a criança aprende pelo sentido. Tem que fazer sentido para ela. Bateu nela, ela aprendeu. Por isso que eu comecei a live dizendo dos pais. Não adianta eu dizer uma coisa e não sentir. A criança também vai perceber isso e daí não vai falar. Ela não vai agir conforme a gente gostaria que ela agisse. Chorar faz parte, mostrar as angústias faz parte, tá dentro do contexto. O Cortella tem um livro ótimo que chama Relações Familiares. E ele diz assim, as famílias passaram a ser mais transparentes. As pessoas hoje conseguem fazer a leitura dos pais. Antes não, os pais eram tão distantes, então ficava o pai lá e a criança aqui. Eu falo, agora na pandemia, transparência zero, né? A gente não tem tempo nem de ir no banheiro sem o filho junto. Tá tudo junto. Mas isso é o lado bom, é o lado positivo da pandemia. De que os nossos filhos vão sair disso, mas conectados com a gente. Então, conectar de forma negativa, vamos lá, vamos aprender junto a não ser negativo. É minimizar os danos de uma forma geral. Né, Pan? Tem mais algo? Deixa eu te colocar alguns pontos que eu escuto muito, assim, nos meus atendimentos, tá? Que eu acho que vale a pena trazer um pouquinho, né? É uma questão que aparece bastante, na verdade tem várias questões, tá? Mas eu acho que eu vou trazer, talvez aqui você possa, com a tua experiência, dar uma luz, né? Algumas mães e pais, né, que estão fazendo o trabalho em casa, o home office, né, tem filhos, né, em casa junto,
E tem avós, né, presentes. A mãe desses pais são presentes, são pessoas, né, participativas e com tempo hábil para ajudar, né? E às vezes eu sinto que os pais ficam com uma espécie de uma culpa de estar utilizando a ajuda desses avós. Por exemplo, por que que você não deixa, já me vi falando para pessoas que eu atendo, por que que você não deixa, né, as crianças na casa da avó das 8 até as 15 para você poder trabalhar, né, no teu computador, e ele fica lá com a avó tranquilinho, e depois você busca, né? E aí, quando você terminar de trabalhar, vocês vão ficar em casa numa boa, né? Ah, não quero dar trabalho para os meus pais. Eles não têm obrigação de fazer isso, né? Então, parece que é uma resistência muito grande de utilizar, né, esses avós que poderiam estar ajudando, que talvez antes era um horário que essa criança estava na escola ou estava na creche, né? E os pais estavam trabalhando, tá? Então, a pergunta é até que ponto não sei se recomendável é a palavra, mas assim, até que ponto que é saudável utilizar também, né, esse recurso da ajuda, né, de pais, irmãos, né, no momento em que você tem uma demanda de trabalho que te exige uma atenção, né, ou até que ponto que vale a pena você ficar ali com a criança, né, e te despertar uma série de sentimentos até de raiva, irritabilidade, estar ali gritando com ela, mas estar junto, ou deixar lá e depois o momento que estiver junto, presente, é um momento saudável, porque daí você conseguiu trabalhar e a criança ficou lá com os avós brincando numa boa. Essa é uma demanda que eu escuto bastante. Então, acho que eu vou falar só essa por enquanto, depois eu falo as outras. Tá, assim, o que que acontece? A culpa hoje, ela tá muito grande. Para os pais. Então, a culpa porque eu não tô dando conta do meu trabalho, a culpa porque eu não tô dando conta do IAD do meu filho, do meu filho. Então, eu vejo que trabalhar a culpa, usar a rede de apoio, há uma dificuldade por dois medos que podem estar embutidos. O primeiro medo seria o medo de passar o vírus, porque essa criança, de alguma forma, vai estar em contato com esses pais que estão na rua. Eu vejo isso, tenho escutado muito isso no consultório. O outro medo é de que na casa dos avós as regras não são tão consistentes como a casa de origem, da família de origem, e daí faz com que eles falam, na casa dos meus pais eles fazem de qualquer jeito, lá não sei o que, lá pode comer doce, lá, blá, blá. Sim, casa de avós é isso mesmo. Eu falo que é fechar os olhos e não ver que aquilo está acontecendo. Eles vão fazer o melhor do que eles podem, mas Sim. sendo avós, dando aquele colo necessário. Então, as famílias têm trazido isso de não quer deixar com os avós por esses medos. Medo porque sabe que eles não são aquela rede de apoio no sentido educativo. E nem é para ser. Educar é os pais. Então, isso faz com que eles não queiram deixar. A questão do medo de passar o próprio vírus. Mas a família tem que entender, eu falo hoje, tudo é adaptável, tudo. Sim. Aqui na minha casa, eu estava trabalhando muito, o meu marido muito, e eu tenho o João com 9, a Bela com 16. A Bela super se vira. O João eu precisei de ajuda. Recorri à minha sogra no interior. Lá ela mora em casa, piscina, nananana, e super me deu uma ajuda há um tempo. E assim, eu meio que fechava os olhos. Deixa lá, ela tá fazendo o melhor que ela consegue fazer. Me ajudou muito, agradeço, sogra. Em relação à escola, em relação à alimentação, em relação a tudo. Então, o que que a criança aprende quando eu passo e falo? Eu não vou fazer críticas ao meu pai, críticas à minha mãe. Eu vou fazer assim, ó, o básico é você me ajuda a cuidar dele. E a partir daí, as outras coisas você faz em casa. Sim. Mas é tão bom para a criança, tem sido tão bom nessa restrição de contatos. Ela ficar com os avós, ela poder ter essa doçura, porque daí os avós têm mais paciência do que os pais. Então, é uma riqueza de relação. Até a André colocou, eles têm aprendido resiliência. Sim, eles têm aprendido resiliência, eles têm aprendido sobre valores humanos. Porque o coronavírus, eu digo, é o vírus do um cuida do outro. Eu não saio de casa para cuidar do outro. Eu uso máscara para cuidar do outro, não só por mim. Então, é quase o vírus da empatia. Ali eles estão aprendendo empatia. Eu tenho que cuidar de mim, tenho que cuidar do outro. Eu sinto falta do contato físico.
as crianças, quando voltaram para o consultório, eles não sabiam se me beijava, se me abraçava, se eu não podia. E eu, que sou super de abraçar e beijar, também ficava meio assim. Uhum. Sim. Então, como eu vou mostrar para ela que eu gosto dela? Uhum. Aí, para os avós, para os tios, para os amigos, eu falo, diga que gosta. Manda uma foto de um coração, porque até isso, né? Teve greve d'água, greve do correio, greve de tudo. Não dá nem para mandar carta. Sim. Mas aí entra o WhatsApp, que tem entrado na vida das crianças muito cedo, mas a tecnologia, eu queria também dizer isso, é importante ter o controle. Por quê? Porque hoje, no ambiente que pode virar tóxico dentro da família, os pais não estão controlando o que as crianças estão vendo. Então, o YouTube liberado, a internet liberada, tem vindo muita demanda com o aspecto sexual, da criança descobrir várias coisas que não é coerente para a idade. Então, eu digo vigiai. Sempre vigiai. Não dá para deixar na mão de criança e fingir que tá tudo bem. Porque a criança no consultório fala e os pais dizem, não, não é possível, porque está restrito aqui, está restrito aqui. YouTube é muito difícil, você não consegue Uhum. restringir. Mesmo o TikTok, que é algo que as crianças agora de 7, 8 anos têm brincado, porque tem dancinha, aí falam do perigo do TikTok, eu falo, toda tecnologia a gente tem que olhar. Sim. Ótima pergunta, Carlinhos. Relaxar na Tem, aprendizagem ficando em casa com relação à disciplina. Em relação ao EAD, desculpa te cortar, Pan, mas em né, que tem relação. outra perguntinha, mas depois eu falo. Tem uma ali de uma pessoa também. Tá, em relação ao IAD, é assim. Eu entendo que a escola está fazendo o melhor que eles conseguem fazer. Eles tiveram também que se adaptar a tudo isso. Então, a criança, quando a gente fala da aula EAD, eu sempre falo para os pais, é para ela não perder o vínculo com o processo de aprendizagem e com aquela organização dentro daquela rotina de que tem um momento de assistir aula, tem um momento de fazer tarefa, tem um momento de estudar, tem um momento disso. Como está essa aprendizagem, é melhor a gente nem entrar aqui. Mas a escola vai ter que dar conta disso o ano que vem. Sim. Para quê? Para que a gente também, eu falo assim, sempre, desde o começo da pandemia, eu falei, eu estava com medo que as aulas voltassem nos primeiros 3 meses. Por quê? O que eu escutava das escolas era assim, a gente vai esperar para avaliar. Falei, meu Deus, essas crianças vão ser massacradas. Massacradas. Porque eles Uhum. ficaram 3 meses de férias e daí vão querer correr. Então, hoje o buraco está enorme e existem, eles estão falando até de uma nova aprendizagem, de um currículo diferenciado para as crianças. Vão ser as crianças antes da pandemia e as crianças pós-pandemia. Sim. Então, a disciplina, a relação com a aprendizagem, tudo foi modificado. Tudo. O ganho foi que hoje as escolas, até nessa nova forma de voltar, vai voltar de uma forma híbrida, vai voltar. Acho que enquanto não sair a vacina, a gente vai ter esse aspecto tecnológico ajudando. E a criança, que também foi difícil, porque a gente achou que ia ser fácil, porque eles têm esse contato, eles nascem com o celular na mão. Não foi, porque tem uma criança que falou para mim, eu fiquei com a parte ruim da escola. A parte ruim da escola é só aprender. A parte boa é o recreio, é os amigos, é o contato. Então, eu acho que a disciplina é uma nova adaptação. A criança está entrando numa nova escola. E até porque é uma nova escola? Porque as regras de higiene vão ser diferenciadas, o distanciamento social. Então, eles estão entrando numa nova escola. E vai ser Sim. tudo diferente. Então, vai ser toda uma adaptação a tudo isso, de uma forma geral, em relação até no processo de aprendizagem. Sim. O que você Teve um perguntou? comentário ali, deixa eu ver se eu consigo voltar. Eu anotei aqui, mas. Aqui, ó. Da Thaís, Ribas Thaís. O que eu percebo é que as brigas entre irmãos aumentaram também, e os menores agindo como os irmãos maiores. Regressão de comportamento. Até eu fiz um vídeo sobre briga de irmãos. Daí ontem, né, teve aquele caso da Maria Eduarda lá, da irmãzinha que brigaram no aniversário. Eu olhei e falei assim, eu não achei nada de errado, porque eu falei, gente, a minha irmã o parabéns tinha que ser só para ela.
tá tudo certo. Isso são irmãs, né? As fotos podiam ser para minha irmã, tudo assim. Então ali eu só não puxei os cabelos, devia ter puxado os cabelos dela. A briga de irmãos ou a regressão acontece. Por quê? Porque assim, quando tem irmãos, eu sempre coloco que é importante que os pais, a mãe e o pai tenham momento de todos eles juntos e momento separado, para a gente trabalhar a individualização. Então, assim, hoje é o dia da Mariazinha, eu vou levar a Mariazinha na psicóloga, eu vou levar a Mariazinha a tomar sorvete, no dentista. E é o momento que ela vai criando uma conexão individual para olhar cada filho. Não dá agora na pandemia. Então, os maiores regridem e passam a querer chupeta também, mesmo que tiver 7, 8 anos, a falar como bebê, a agir de uma forma mais imatura. Por quê? Porque quer chamar atenção. Então, se o pequenininho chama a atenção, o grande vai fazer igual. Sempre olhar assim, o porquê que a criança está apresentando esse comportamento. Os pais acham assim, ela faz isso para me provocar, ela está fazendo isso para me irritar. Não, ela está fazendo isso para chamar a tua atenção. Então, todo o comportamento da criança, a criança é muito transparente. Se ela está se comportando diferente, algo está acontecendo. Ou ela está em sofrimento, ou ela está em euforia, ou algo está acontecendo. E a gente tem que olhar não pensando que aquilo é para nos irritar. Claro que irrita, né? Claro que a gente sai e fala assim, ela tá batendo e eu não tenho paciência e quero brigar e quero bater. Mas os grandes podem estar imitando as crianças pequenas. Sim, elas estão ficando mais agressivas, já chego aí. Mas elas estão imitando as pequenas porque as pequenas têm mais atenção. Então, o que eu faria? Eu dividiria nesse ambiente familiar. Então, assim, marido, hoje você dá banho na menor e eu fico com o maior. Porque hoje eu vou dar banho no maior. Hoje eu vou colocar para dormir. Hoje eu vou ler uma história. Filho, o que está acontecendo? Né? E no vídeo fala isso, olhar as individualidades de cada um, potencialidades, não comparar, mas dizer, olha, Joãozinho, você é tão lindo, eu leio com você, eu gosto de que você dá risada, que você é criativo, que você gosta de música, olhar o que ele tem de melhor. E a Aninha, nossa, a Aninha, ela é doce, a Aninha gosta, enfim, de dançar. Então, assim, não comparar. Cada filho é um dedo de uma mão. Cada um tem de uma forma. Mas acredito que esteja fazendo para chamar atenção. Em relação à agressividade. Sabe, Sim. deixa eu só te interromper 2 segundinhos. Ó, Tá. Só para te localizar em tempo, tá? Tá. A gente tem mais uns 5 minutinhos para não cair a nossa live, tá? Então, acho que talvez você responde mais essa, e daí, de repente, a gente já vai meio que fazendo o fechamento para a gente encerrar, né? E aí você faz a tua fala final também. Tá bom. Sim, as crianças estão mais agressivas e essa agressividade é devido ao nível de estresse, que pode ser pelo nível de estresse, então cortisol, adrenalina, e a criança fica mais estressada. Pelo confinamento como um todo, então eu sairia mais com essa criança para parque, atividade física, praticar o mindfulness, que é essa atenção plena, trabalharia relaxamento, daria bastante atenção e mostraria para ela que ela não precisa agir desta forma, que eu estou ali para ela e que eu entendo que ela está nervosa, que ela está brava, mas que a gente vai ter que criar outras formas dela mostrar isso e que não seja só de forma agressiva. E eu olharia bastante para esse ambiente, ver se o ambiente não está agressivo de alguma forma, tá? Pan, queria super te agradecer, né, pelo convite, saudade de te ver pessoalmente. Sim, E agradecer tudo isso, assim, todo mundo que ficou assistindo todo esse tempo. Convidar vocês para entrar lá no canal da clínica, no YouTube da Silvia Virmão, ou aqui pelo Insta mesmo, que tem vários vídeos onde a gente dá várias dicas sobre saúde mental infantil, por que os filhos mentem, por que os filhos gritam,
fala sobre luto, até porque é um período também que eles estão vivenciando muito isso. E fico à disposição de vocês, o que precisarem escrever, mandar. Eu acho importantíssimo esse trabalho de saúde mental e a gente informar cada vez mais o número de pessoas. Eu acho que a pandemia ajudou nisso, da gente poder dividir conteúdo com muita gente. Sim. Então os agradecimentos são nossos, né? Falo aqui em meu nome, em nome de toda a Caixa de Assistência, em todo o projeto de saúde mental, todos os envolvidos, né? Existem muitas pessoas ali, né, agradecendo e falando super bem da tua fala, e sem dúvida alguma agregou muito, né? A gente fica com vontade de perguntar, né? Eu fiquei aqui cheia de perguntas, acho que depois eu vou te incomodar ali pelo WhatsApp, Por né? favor, por favor. Porque realmente desperta e acho que todo mundo está vivendo muito isso, né? Se não for com filhos, né? Mas assim, com afilhado, com sobrinho, com neto, né? Então, assim, todo mundo passa um pouco dessa situação, né? Dessa experiência. Eu não gosto de falar dificuldade, eu acho que tudo é experiência, tudo é crescimento, né? Tudo é uma forma da gente usar esse momento para amadurecimento mesmo, né? Então, eu que agradeço, aguardo que com certeza terão outros convites, tá? Fico à disposição. Obrigada, Fábio. E assim, as pessoas que de repente acompanharam, não consegui dar conta aqui de perguntas, procurem depois a Fábio no Insta dela, né, ali nos canais de comunicação com ela, tá? E aguardem no Instagram da Caixa de Assistência, né, o CAAPR, a gente está sempre divulgando as lives, já teremos outra agora na próxima semana também sobre questões com crianças, tá? Dia 28, então vale a pena acompanhar. E obrigada pela presença de todos. Uma boa noite, Fábio, e até uma próxima. Boa semana. Até. Até. Beijo. Tchau, tchau. Beijos. Beijo. Tchau, tchau.